Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de matemática. Lembra o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando os números racionais expressos na sua forma decimal, porque nós vimos, que ele também tem a expressão na sua forma fracionária. E os números decimais, eles também têm as suas representações na sua forma decimal e encontrar também ele em uma reta numérica. Então, nós estamos vendo essas duas formas, de representações. Agora, para a gente ir ganhando tempo, vamos fazer as nossas atividades? Acompanha comigo aí na telinha. Um quiosque de praia vendeu em um dia 72 copos de água mineral com 100 ml cada. Nesse dia, quantos litros de água mineral, no total, foram vendidos nesse quiosque? Nós vimos que os números decimais eles estão presentes em várias unidades de medidas para representar, lá no sistema monetário também, para representar a forma de dinheiro. Então, isso nós utilizamos a forma decimal, certo? E aqui, o que está falando? Está falando de um quiosque de uma praia. O que aconteceu? Qual é aí a situação? Em um dia ele vendeu 72 copos de água mineral com 100 ml cada. O que eu preciso solucionar dessas informações que eu obtive? Que nesse dia, quantos litros de água mineral no total foram vendidos desse quiosque? O que eu tenho aqui? Eu tenho 72 vezes 100 ml, certo? 72 copos, cada um contém 100 ml. Então, eu vou multiplicar, E como que eu posso multiplicar? Eu posso armar a continha, 72 vezes 100. E multiplicando. Só que a gente sabe que todo número multiplicado por zero vai ser sempre zero. Certo? Então, vou te dar uma dica aí para você fazer essas contas multiplicado por 10, por 100, por 1000 ser mais rápido. O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1 e depois você acrescenta os dois zeros. Como professora, 72 vezes 1. 1 vezes 72 vai dar o próprio número, que é outra dica. Então, vou fazer o número 72 e vou só acrescentar os dois zeros. Qual foi o número que ficou? 7.200. Ah, professora, então quando eu tiver um número assim, qualquer número multiplicado por 100, ou por 10, ou por 1000, eu posso usar essa estratégia? Pode. Você pega 72 multiplicado por 1, todo número multiplicado por 1 sempre vai ser o próprio número. Então, aqui eu vou ter 72. E vou acrescentar quantos zeros aqui? 2. Então, aqui, olha só, eu descobri a quantidade em ml, mas o que o meu probleminha está perguntando? Olha só, nesse dia, quantos litros de água mineral no total foram vendidos? Então, aqui está perguntando em ml? Não, está perguntando em litro. Então, quanto que um litro ele equivale a 1000 ml, não é isso? E não a 100. Cada copo tinha 100 ml, mas agora eu vou ter que dividir a quantidade de ml por quanto? Por 1000. Aqui eu vou ter que fazer uma divisão. Dividir por 1000, porque 1 litro corresponde a 1000 mililitros, a 1000 ml. E como eu tenho 7.200 ml, quanto que vai ser isso em litro? Para eu saber, eu vou dividir. Tem uma outra regrinha básica que facilita. Eu tive que acrescentar os zeros, lembra? E agora, eu vou correr as vírgulas de acordo com os zeros que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 0. Então, eu vou correr a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Olha só, tá vendo? Ou seja, se eu simplificar, eu cancelo um zero, um zero, um zero, um zero. Sobrou o número 10. Então, eu vou correr uma vírgula após o número, porque eu tenho apenas um zero. Então, eu vou aqui correr, ó, vai ficar 7 litros e 2
décimos, né? Vamos conferir ali? Então, a nossa alternativa só pode ser a letra A. Muito bem. Essa atividade foi um pouquinho assim, requer um pouquinho mais de atenção. Porque primeiro eu tinha que descobrir a quantidade em ml. Depois que eu descobri a quantidade em ml, eu tinha que transformar em litros, né? E daí eu tenho que ter o conhecimento que 1 litro equivale a 1000 ml para eu poder fazer o cálculo e encontrar a minha resposta. Sempre é bom a gente guardar essas informações, pesquisar, estudar bastante, ter essas informações daquilo que a gente está aprendendo aqui na aula na TV, na sala de aula, com a sua professora, tá bom? Vamos para mais uma alternativa? O número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é... Observe aí, nós temos os números inteiros e aí nós temos os números representados nesse tracinho acima, os números decimal. Então, eu tenho o 2, que é a minha base. Ou seja, o intervalo está entre o 2 e entre o 3, números inteiros. Eu vou contar quantos pauzinhos, né, quantos tracinhos tem acima. Observe, 1, 2, 3. Então, eu tenho um 2,3. Onde está essa minha alternativa? Na letra A? Não, na letra A eu tenho 0,3, como se o intervalo fosse entre o 0 e o 1. E a gente sabe que o intervalo aí é entre o 2 e o 3. Logo, o primeiro número que vai aparecer no número inteiro vai ser o 2. E depois do 2 virá o próximo número. Então, vou ter que colocar 2, alguma coisa. Então, aí, só em olhar, eu descarto a alternativa A e a alternativa B, porque o primeiro algarismo que vem é o 0. Então, vou ficar na dúvida entre o 2, entre o C e o D, porque tem 2,3 décimo e 2,3 centésimos. E a gente sabe que 2,3 décimos é maior porque ele foi dividido em apenas 10 partes. Já o dele foi dividido em 100 partes e o nosso intervalo aí está nas partes decimal. Logo, a nossa alternativa só pode ser a letra C. Muito bem, a nossa letra C. Vamos para mais uma questão? Veja no anúncio abaixo a promoção de uma loja de videogame. Pedro aproveitou essa promoção e comprou um videogame. Promoção, videogame 3 vezes 89. Ou seja, eu tenho aí uma promoção de um videogame parcelado, 3 parcelas de 89, certo? Essas são as informações que o meu probleminha está me dando. O que eu tenho que solucionar nessa situação? Quanto ele pagou no total por essa compra? Para eu saber, eu vou ter que multiplicar os 3 vezes o 89, certo? E aí, eu preciso saber do quê? Da minha tabuada de 3, certo? Você pode, né, pegar aqui, olha só, eu tenho 89 vezes 3. Depois eu acrescento os zeros, certo? Porque todo número multiplicado por 0 vai ser sempre ele mesmo. Então, aqui, eu tenho 3 vezes 9 é igual a... Muito bem, você lembra? 27. E fica o 7, a unidade desce e a dezena sobe. Então, aqui, agora eu multiplico 3 vezes 8 é igual a 24. Mas não subiu 2, né? Então, eu vou acrescentar 24 mais 2, eu vou ter 26. O que eu vou fazer? Lembra que esse número tem uma vírgula e depois os 2 zeros? Então, eu vou acrescentar aqui, para minha multiplicação ficar mais fácil. Então, a nossa alternativa aí só pode ser a letra A, não é isso? Alternativa A, 267 ele pagou. Vamos para a próxima? Marcos está voltando do seu trabalho para casa, conforme mostra a figura a seguir. Observe, o intervalo aí eu já tenho, né, números decimais entre o 0
e o 3. Então, aí vai ter o número inteiro 1, o número inteiro 2, o número inteiro 3. Mas percebam aí que existe uma sequência. Qual é a sequência que eles estão utilizando aí? Está se contando de meio em meio. De meio pulou para 1. Então, o próximo número vai ser 1,5. E depois de 1,5, qual vai ser o próximo número mais meio? Eu tenho o 2. E depois mais meio, eu vou ter 2,5, que é onde está o carro. Então, assinalando a alternativa que corresponde ao ponto em que Marcos está localizado na reta numérica, só pode ser a nossa alternativa A, 2,5. Não pode ser a B, por quê? Porque tem 3 inteiros. E a gente sabe que seria no próximo tracinho, né? E aí, na letra C, 3,5, a gente vê que o carrinho não está lá. Então, não pode ser muito menos o 4 inteiro. Logo, nossa alternativa só pode ser A mesmo. Continuando. E agora, a pedido da professora Marisa, Felipe, Igor e Rodrigo marcaram na reta numérica o número 1,2 décimo, melhor falando, com um x. Observe, se eu tenho 1,2, logo depois desse 1, eu vou ter um x. Observe aí, como foi que Marisa fez, como foi que Felipe fez e como foi que Ivo fez. O Felipe, ele já colocou bem em cima do 2, a gente viu que não é 1,2, ou seja, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Ivo já marcou após o 2, então eu teria que ter 2,2, e não é esse o caso. E o Rodrigo, ele marcou um pouco antes, que pode ser um valor aproximado de 1 inteiro e 9 décimo, ou 1 inteiro e 8 décimo. Então, só pode ser mesmo de Marisa, né? Que ela colocou logo após o do 1. Aí, o descarte, crianças, eu iria pelo número inteiro, porque lá está representando 1,2. Então, eu teria que observar esse número inteiro como o primeiro. E depois o 2 não podia ser, nem logo antes, porque o 2 vem logo após o 1, né? Que estava mais próximo. Qual das crianças acertou? Marisa, né? Marisa acertou. Olha só. Então, nós finalizamos por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Sempre que você for resolver qualquer situação, problema, leia com bastante atenção. Leia, releia quantas vezes você precisar. E se você quer rever essa aula e outra, acesse a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes desejar. Até mais!